Então, boa noite a todos aí. Eu falei que hoje falaria sobre o que é a missa. Então, a missa não é... O que não é a missa? A missa não é um encontro de comunitário para fazermos uma oração comunitária em conjunto, cantarmos, encontrarmos o padre, né? Ou revermos os amigos. Vou lá na missa para rever os amigos aqui da comunidade, da paróquia. A missa não é isso. Também pode ser um pouco disso, mas na realidade a missa é muito mais do que o encontro, né, da comunidade. Como alguns padres falam, que a comunidade tem que crescer. Na verdade, quem tem que crescer é cada um de nós com Deus, com Cristo. Se cada um de nós cresce em amor, amor em Deus, no coração, tudo isso, a comunidade, sim, aquela comunidade da paróquia vai crescendo também como amor a Deus, né? Mas não é uma comunidade, não é um conjunto de pessoas que vai crescendo o amor assim, porque estamos juntos, né? Então depende de cada um, depende de entender um pouco o que é a missa. Então a missa é o maior dos 7 sacramentos. Nós temos 7 sacramentos, né? Todos nós sabemos que na Igreja Católica temos o batismo, a confirmação, a crisma, depois o matrimônio, a Eucaristia, a confissão. No final da vida tem a ordem também, que são a ordem do sacerdócio, e tem também no final da vida, no final, sei lá, a gente está com uma doença, a unção dos enfermos, né? Quer dizer, a unção dos enfermos. Então, são os 7 sacramentos. Só que o maior deles, tem a confissão também, né? A penitência, que também é muito importante, né? A gente não pode lembrar da missa não pode ir na missa sem lembrar do ato do sacramento da penitência, que é a confissão. Então, a missa é o maior dos 7 sacramentos, porque nela temos o próprio autor da graça, o próprio autor que nos dá a graça, que vamos falar que os sacramentos são sinais eficazes da graça instituídos por Cristo e confiados à Igreja. Então, se os sacramentos são sinais eficazes da graça, nós temos aí o autor, o maior de todos eles, que é o próprio Cristo, o próprio autor dessa graça que todos nós necessitamos para crescer em amor de Deus. Sem a graça, outro dia também alguém fazia uma comparação muito, muito interessante, que nós precisamos, o homem precisa da razão e da fé. Fé e razão, né? É como um pássaro com 2 asas. A fé é uma asa e a razão é a outra. Não dá para voar sem as 2 asas. Então, nós não podemos falar aqui que nós somos um pássaro para Deus, né? Nós somos um pássaro que precisa das 2 asas, a fé e a razão. E no caso da missa, nós vamos precisar um pouco da fé, senão só a razão nós não vamos conseguir chegar a nada, lugar nenhum. Então, muita coisa da fé da igreja, nós precisamos da asa da fé, porque só com a razão a gente não consegue entender. Então, nós somos esse passa-águia, nós podemos ser uma águia, né? Podemos dizer assim, uma águia que pode voar alto, né? Com as 2 asas. E uma asa é a razão e a outra é a fé. E para que a gente entenda bem a missa, nós precisamos dessa asa da fé. Nós precisamos ter a fé, né? Senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, o sacrifício o que é a missa? A missa é a renovação do sacrifício do Calvário. É a renovação do sacrifício do Calvário. Não é uma apresentação, uma lembrança da morte de Cristo na cruz. Não, é a renovação, é o próprio sacrifício do Calvário que nós estamos vendo em cima do altar.
Jesus está presente e fica presente na hóstia consagrada, nas aparências do pão e do vinho, a presença real de Cristo na Eucaristia. Por isso que é o autor da graça, né? Da maior graça que nós temos é Cristo. Então, se nós crescemos em amor à missa, e se nós começamos a entender um pouco a missa, a gente começa a crescer em amor, a gente começa a crescer em amor aos outros, à família, à esposa, aos amigos. A gente começa a ser pessoas, começamos a ser pessoas diferentes, que as pessoas começam a notar, mas o que está acontecendo com fulano? Ele não era assim, hoje ele está mais humilde, mais amigo, mais generoso, mais carinhoso, porque a graça vai nos transformando. E esse milagre que acontece no altar é chamado da transubstanciação. Aí precisamos da fé para entender que existe esse milagre, né? Da transformação do corpo e do sangue de Cristo. Corpo do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. Então, Santo Agostinho já dizia, uma frase fantástica de Santo Agostinho, acho que eu já falei nas outras palestras. Santo Agostinho disse: fizeste-me para ti, Senhor, e o meu coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Isso é uma grande realidade. Quer dizer, Deus nos fez para Ele, não fez para nós mesmos. Então, Deus fez-nos para Ele. E o nosso coração não vai descansar enquanto vai estar sempre inquieto enquanto não descansar em Deus. E como é que nós podemos descansar o nosso coração em Deus? O maior de todos os sacramentos é a missa. Descansar em Deus ali. Nós vamos falar dos fins da missa, né? Então, a Ele pertence toda a nossa vida. A Deus pertence a nossa vida. Nós sabemos disso. Pela razão. A gente olha pelo mundo aí, tudo, pelas estrelas, pelo todos os milagres que acontecem na natureza, a gente sabe que aí usamos a razão, não precisamos usar a fé. E a Ele deve-se toda a adoração. Nós devemos adorá-lo. E o que nós vamos fazer na missa? Uma das coisas que nós vamos fazer é adorar a Deus. Então, será que também podemos ter muitas desculpas para não ir na missa, né? Já falamos na outra palestra. Mas será que essas desculpas realmente tiram a nossa culpa no final da nossa vida? Será que vai desculpar? Desculpar, né? Vamos separar. Desculpa. Vai conseguir desculpar nós? Então, talvez não, porque se a gente se a gente acaba sendo um ignorante nas coisas de Deus, a gente não vai entender realmente que a missa vai virar um saco ir na missa. Né? Realmente, se a gente não entende que a missa é um transtorno ir na missa. Tem que sair de casa, tem que colocar roupa, deixar o jogo de futebol, poder ficar dormindo, poder ficar assistindo televisão, filme, né? no Netflix e tal. Então, se a gente não entende, realmente é um saco. Mas para quem entende, quando volta mais leve, né? Eu só vou quando dá vontade, né? Muitas vezes nós falamos. Eu só dou quando dá vontade, porque ir sem vontade é melhor não ir. É pura ignorância, né? Quer dizer, se eu sei o que é, lógico, se eu não sei o que é melhor eu acabo dizendo que é melhor não ir mesmo, porque eu não tenho vontade. Então, ouve-se também dizer que os que vão à missa, às vezes, é pior do que quem não vai. Não é verdade? Muitas vezes fala assim, mas fulano vai na missa e ele é pior do que eu. Pior do que meu fulano de tal. Mas querer dividir também as pessoas entre as melhores e piores é muito arriscado, não é? Só Deus pode dizer o coração de cada um. Então, nós nunca podemos dizer, ele vai na missa, mas ele é um pecador, ele faz coisa errada. Mas só Deus sabe o que passa no coração de cada um de nós. Então, nós não podemos dizer assim, mas ele vai na missa, mas eu não vou, sou melhor que ele. Não dá para dizer isso. É uma afirmação completamente equivocada. E por que o domingo está associado à missa? Nós já falamos isso, mas só para repetir.
Porque o homem sente de forma espontânea dentro de si essa necessidade, como dizia Santo Agostinho, né? O meu coração não descansa, não vai, está sempre inquieto enquanto não descansar em Deus. Então, é uma necessidade da gente ir de a gente buscar Deus no domingo. E a melhor forma de buscar Deus no domingo é assistindo uma missa, é entendendo o que é uma missa, e participando da missa, não indo na missa, né? A gente tem que participar da missa. O domingo também é como o dia do culto do cristão. Nós temos que dar culto a Deus, a Cristo no domingo. Precisamos saber o que é realmente a missa, se queremos chegar a apreciá-la. Se queremos chegar a ser um bom cristão, um bom católico, nós precisamos saber o que é a missa. E não é simplesmente nessa palestra que nós vamos, todo dia, a gente está aprendendo, toda vez que a gente vai à missa, a gente pode aprender uma forma nova de ver a missa, de enxergar a missa, de apreciar a missa, né? Então, é a renovação, já falava, a renovação do sacrifício do Calvário, né? A missa. Ela renova aquele dia, aquela sexta-feira santa, que Cristo morreu na cruz, por nós, né? Ele não morreu simplesmente por morrer. Ele morreu. Quem assistiu o filme do Mel Gibson viu o que foi sacrifício de Cristo, né? O que foi aquilo lá? A gente fala, quanta gente que a gente não viu? Acho que todos nós choramos quando vimos esse filme. Então, realmente, isso a gente acaba vendo aquele filme e fala por que alguém ia sofrer tanto assim pelo seu amigo, pelos seus amigos, né? Por nós? Então, o que é sacrifício? Em latim é sacrum facere. Quer dizer, tornar sagrado uma coisa. Então, sacrifício, por isso que é o sacrifício do Calvário, é a renovação do sacrifício do Calvário. É tornar sagrado uma coisa por ser oferecida a Deus. Isso que é o sacrifício, né? Então, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, se a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai ver sacrifício de bois, de cordeiros, mas foram substituídos pelo Novo Testamento por um único sacrifício, que é o sacrifício da morte de Cristo na cruz. O único sacrifício, quer dizer, todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, no Novo é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício que é o Cordeiro, por isso que fala, Cordeiro de Deus que tirai os pecados. Esse é o Cordeiro que Deus mandou aqui na terra, que foi seu Filho, para que nos salvasse dos nossos pecados, né? E lógico que não salvam, né? Os pecados estão dentro de nós, né? Por isso que nós temos que ir para procurar ir eliminando esses pecados, né? Então, 4 necessidades. O que nós vamos fazer na missa? O que nós vamos fazer na missa? Há 4 necessidades que o homem experimenta em face de Deus, na missa. Adorar, nós vamos na missa para adorar a Deus. Nós vamos na missa para agradecer aquilo que as coisas boas que nós temos, a família, o trabalho, as coisas que a gente agradece, os filho que passou na faculdade, que foi bem, o filho que está indo bem, o filho que uma doença, que sarou. E pedir perdão. Quanto nós temos que pedir perdão a Deus, né? Pedir perdão pelas nossas coisas, pelas nossas ofensas, pelos nossos erros, pelas nossas inconveniências. E também suplicar e pedir ajuda. Quanto que nós precisamos de ajuda de Deus? Agora na guerra, aí acho que todos nós estamos rezando para que acabe essa guerra, né? Então temos matéria-prima para a missa todos os dias. Sem guerra ou com guerra. Com guerra, mais ainda, né? Mais ainda que a gente tem que chegar na missa e pedir para que essa guerra acabe e tal. Mas não é pedir simplesmente que a guerra acabe, é que Deus entre no coração do Putin e dessas pessoas que decidem o futuro da humanidade, que o Espírito Santo amacie o coração deles, né? Porque simplesmente não vai acabar, não vai chegar... Vai acabar de uma hora para outra, vai acabar a guerra, mas que amoleça o coração dessas pessoas. Porque
Por isso que eu já falava também, primeiro oração, depois expiação, muito em terceiro lugar ação. Então, primeiro rezar. E um grande lugar para a gente rezar é a missa. Um grande lugar. É ideal para que a gente reze lá. Pode rezar um terço, pode rezar em casa, pode, mas lá é o local, é a casa de Deus, né? Então, nós vamos lá para isso. Então, para adorar a Deus, agradecer, pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e suplicar e pedir ajuda. Então, todo dia nós temos que fazer isso. Essas 4 coisas, toda hora nós temos que fazer. Temos que estar ligado nisso. Depois, trata-se, na realidade, da perpetuação do sacrifício da cruz, de tal modo que sempre que se volta a celebrar a missa, realiza-se a obra da nossa salvação, a nossa redenção. Então, toda vez, agora no mundo deve estar sendo rezado missa em algum lugar. Todo dia, no mundo inteiro, reza-se milhares de missas, né? Então, não simplesmente aos domingos, mas tem missa todos os dias. E a missa não é todo dia igual. Uma vez alguém me falava, mas a missa é tudo igual, é tudo a mesma coisa, começa igual, o padre fala a mesma coisa. Não é, a missa cada dia, já falava isso, que cada dia tem uma liturgia para cada dia da missa. Então, até aqui frisamos que a Santa Missa é, sobretudo, uma ação divina, mas nós estamos chamados a tomar parte desse sacrifício. É uma ação divina, mas nós precisamos fazer parte desse sacrifício. Por isso que é participar desse sacrifício da missa. Alguns pensam que basta estar presente. Outros falam, muitos de nós, hein? Às vezes nós estamos assim. Eu fui na missa. Muitas vezes eu saí da missa e ia pensar assim, o que foi o evangelho hoje? Putz, eu não lembro. E é comum, hein? A gente sair da missa e não saber o que foi o evangelho. E o que o padre falou? Não lembro, não sei. E o que você pediu? Fui lá, rezei, Pai Nosso, dei a paz de Cristo. Agora com a pandemia parou um pouco de dar a paz de Cristo, né? Mas a gente não sabe muitas vezes que vai na missa. Então, por isso que é importante todo dia a gente renovar essa intenção, toda semana, renovar essa intenção de querer fazer, de querer participar, não assistir, mas participar da missa melhor do que da outra vez que nós fomos. Então, sabe qual é o maior perigo para um católico? Qual é o maior perigo na vida de um católico? A rotina. Assim no casamento também, né? Na vida em geral, Mas o problema grave que um católico tem, acha que vai na igreja e está tudo bem. Então, a rotina é perigosa e para a vida do cristão é mortal. Porque ele acha que... Sabe o cara que já acha que já ganhou o jogo? Acha que já está ganho o jogo? E aí porque vai na missa, aí ele critica todo mundo, ele fala mal de todo mundo, ele não confessa, ele comunga sem saber falar que não matou ninguém, não roubou ninguém, não saiu com a mulher de ninguém, e não melhora, porque a rotina entra na nossa vida. Isso, então, isso é muito, muito, muito grave e muito comum em nós, porque nós somos pessoas assim, né? A gente vai vivendo e, às vezes, passa desapercebido por muitas coisas importantes na vida. Então, não são poucas as pessoas, não são poucas, e nós podemos estar nessa, pessoas que recitam o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tal. Recitamos tudo isso, rezamos o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e a gente não perdoa. Estamos careca de ver, e nós também fazemos parte disso muitas vezes, né? E afirmam que creem na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, e não sabem, na realidade, o que estão afirmando. Isso não acontece, às vezes, conosco? Às vezes acontece.
Se acontece comigo, deve acontecer com outros também, porque nós somos parecidos, né? Os homens são parecidos. E aí que está, quantas vezes, algumas vezes saí da missa rezando o terço, e no trânsito eu queria dar uma fechada no carro. Já contei isso alguma vez, né? Pegar a filha da mãe, se eu te pego, eu te dou uma porrada. Acabei de sair da missa. Isso acontece. Então, nós somos assim. Então, aí que cabe a gente ir novamente, pedir perdão, pedir para que melhore, me ajude, pedir ajuda, dar glória a Deus quando as coisas saem bem. Quando saem mal, pede ajuda e assim por diante. Então, um católico que tinha acabado de se converter ao catolicismo, dizia: eu me dizia cristão, eu me dizia católico, fui inúmeras vezes à igreja, isso pode caber a cada um de nós, hein? Ouvi inúmeras vezes a missas, bati inúmeras vezes no peito, mas o que adianta que valem tudo isso sem o Espírito, sem o Espírito, essas materialidades, né? Tudo isso falar da boca para fora. Tudo isso eu falo, eu creio, eu perdoo, tudo isso, tal, mas o que adianta para Deus e para a nossa vida espiritual se é tudo da boca para fora? Como lá os sepulcros caiados, né? O Cristo falava dos judeus lá. E assim, nós podemos estar assim também. A gente lê o Evangelho, acha que é só na capa de Cristo, mas por isso que nós temos que ler o Evangelho, né? Para saber se nós não somos iguais a eles. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus. Então, não é que nós vamos à missa e já está tudo ganho, né? Pode estar perdendo muitas vezes, né? É que também nós devemos ir à missa. Nós devemos nos vestir bem. Quantas vezes nós vemos pessoas com chinelo, com calção, com uma sandália, com não sei o que, todo mal vestido? Se a gente fosse visitar uma pessoa ilustre, a gente está visitando o Senhor dos senhores, né? O Senhor dos reis, e a gente vai com chinelo, com calção, com bermuda. Bermuda às vezes está bem, até social um pouco. Fazer a genuflexão bem feita, né? Será que a gente sabe que quando a gente entra tem o sacrário lá na frente e a gente deve fazer uma genuflexão, ajoelhar, encostar o joelho direito no chão, fazer uma reverência a Deus, saber que quem está lá na frente é Cristo, é Deus? A gente não sabe, às vezes não sabe isso, né? Aquela luzinha vermelha lá na frente, está Deus, está Cristo no sacrário, está o pão, que é a hóstia consagrada, né? Que é corpo de Cristo. Muitas vezes a gente não sabe disso. A gente vai na missa e nem sabe que o sacrário está lá na frente. Procurar não ouvir quanto. Agora com o celular, então, é um problema a missa, né? Toca o celular, pede mensagem, o cara fica escrevendo mensagem, atende o telefone, ele toca o telefone, o cara não consegue desligar o telefone. Então, a gente tem que desligar, quer dizer, colocar pelo menos, desligar não, mas coloca no vibracol, né? E a não ser que não seja um caso urgentíssimo, a gente atende o telefone. Fora disso, depois da missa atende. Mas como a gente se distrai, né? Todos nós, hein? Eu também estou nessa. É uma luta também para não se distrair, hein? Saber ficar de pé, a hora que tem que ficar de pé, sentado, a hora de ajoelhar, a hora que tem que ajoelhar. A gente está ajoelhado, o cara está de pé, o cara está sentado, quando senta. A pessoa não. Por quê? Porque não sabe o que é. Em respeito ao padre, eu fico de pé, respeito aos leitores, depois eu sento na hora da homilia, depois eu ajoelho na hora da consagração, ajoelho na hora da comunhão, porque é Cristo está no meu coração. Eu estou comungando a Cristo, né? Então, em reverência ao Rei do mundo, ao Rei da graça, eu estou
fazer uma reverência a ele, né? Após a missa também não sair correndo, às vezes o padre nem deu a bênção, ainda o padre o Pai, Filho e Espírito Santo e tal, e já está na rua. Não tem paciência, né? Dizia o fundador do Opus Dei, a missa é cumprida porque o teu amor é curto. E muita gente quer encurtar a missa, né? Tudo bem, né? Tem hora que o padre fica enrolando, lógico, todos nós somos assim. Mas uma hora, quer dizer, se for 1h, 1h05, não acontece nada demais, né? Então, após a missa também a ação de graças, podemos fazer 1, 2, 3 minutos de ação de graças, né? Porque é o Cristo, se nós comungamos, nós estamos com Cristo dentro de nós. Então, nós conversamos, agradecemos e pedimos a Ele, fazemos uma ação de graças. Pelo menos até, quer dizer, não sair da igreja antes que o padre saia do altar, pelo menos isso, né? O padre nem saiu, o pessoal já está saindo fora. Então, quer dizer, uma missa também não pode ser a missa do domingo, não pode ser aquela que eu chego depois do evangelho e falo, não, tudo bem, o padre... A missa tem que chegar antes, chegar no horário. Porque se é uma reunião com pessoas importantes, a gente chega antes do horário, a gente termina, a gente tem tempo para isso. Mas quando é Cristo, não. Aí eu não tenho tempo. Eu tenho que correr atrás da... Lógico que a gente tem nossos afazeres, e tem nossos almoços, e tem os almoços de domingo, tem os encontros, tudo isso. Mas nós temos que pensar que nós temos que ter esse tempo para Deus, né? Convém que comunguemos na missa, mas é bom que a gente tenha confessado para comungar. Não é para comungar, quer dizer, não deveria se comungar se a gente faz tempo que não confessa, se a gente está com uma consciência pesada, se eu estou achando que eu estou com pecado mortal, então eu não devo confessar, eu não devo comungar, quer dizer. Mas eu devia, mas se não deu tempo, eu vou na missa, tudo isso, não comungo. É melhor não comungar. Agora, quantas pessoas não entram na fila da comunhão achando que é uma coisa social? Vamos fazer um social aí para todo mundo saber que eu entro na fila e eu sou um bom cristão. Eu não tenho que mostrar para ninguém que eu sou um bom cristão, eu tenho que mostrar para Deus. Então, procurar também... Agora nós estamos uma semana da quaresma, não é isso? Hoje faz uma semana da quarta-feira de cinza. Então, que a gente, nessa quaresma, quer dizer, começa a ter convertei-vos e crede no Evangelho. Dia da quarta-feira de cinza, o padre fala para nós, na hora de colocar a cinza na nossa cabeça. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, talvez seja a hora da gente começar a nos convertermos para começar a entender o que é a missa, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, começar a entender a missa lendo o Evangelho. Bom, todas as partes da missa, a liturgia primeiro católicos, quer dizer, nós católicos devemos, já falava, participar da missa, né? Então, primeiro, o padre... A missa começa com o nome, fazer bem feito o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz também, pelo sinal da Santa Cruz é na testa, pelos pensamentos, na boca, pelas palavras, para a gente falar bem as coisas, e no peito, no coração. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Para que a gente tenha isso na cabeça, na boca e no coração. Mas, então, precisa entender o que é. Lógico, na hora do Evangelho, fala o sinal da cruz, né? E na hora de iniciar a missa é o nome do Pai, que é a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas fazem aquele espanta-mosquito, né? Quer dizer, tem que fazer com respeito, né? O padre beija o altar também, respeito aonde vai ser consagrado o corpo de Cristo, né?
Depois falamos do reconhecimento, confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, né? Quantas coisas nós omitimos também, quantos pecados nós fazemos, quantos pensamentos, tudo isso está dentro de nós. Não podemos dizer que, não, no meu caso, eu já estou bem. Todos nós. Falava um sacerdote uma vez, falava assim, alguém, às vezes, um sacerdote da obra falava para mim, falava para nós, assim, pode pensar em qualquer pecado, não tenha vergonha nenhum, porque eles sabem todos. Tudo passa pela mente humana, pelo coração humano, né? Depois, Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós, né? Depois, o glória, né? Exceto na quaresma, não se reza o glória, porque nós estamos na quaresma, não se reza. Depois vem a primeira leitura, dos domingos, já falava do primeiro Antigo Testamento, a segunda leitura é o Novo Testamento, e depois vem o Evangelho. E a homilia. E a homilia, muitas vezes, as pessoas pensam que a maior parte mais importante da missa é a homilia. Não é a homilia. A principal parte da missa é a consagração. É na hora que transforma o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o vinho, né, no corpo e sangue de Cristo. A homilia é importante? Mas não é a mais importante. Mas eu não gosto do padre, porque então a igreja está... Eu não vou mais na missa por causa do padre. Muda de igreja, muda de paróquia, quer dizer. Porque a parte não é... Lógico que é importante ter uma boa homilia, ninguém vai falar que não é. Mas a parte mais importante, se o padre tem... Geralmente temos que achar que o padre faz um bom coração, o mais importante é a consagração. Depois vem as preces da comunidade, também rezamos por todas as intenções, agora pela guerra, depois reza pelo bispo, pela igreja, pelos mortos, pelos fiéis defuntos, né? Pelos amigos. Então, na missa, eu costumo dizer para as meninas, para os amigos, que eu coloco o pessoal em cima do altar. Por que em cima do altar? Porque na hora do ofertório é hora de você ofertar as coisas a Deus. Também é bom ofertar também um pouquinho de a generosidade do dinheiro, né? Na hora do ofertório, se oferta-se alguma coisa. Oferta-se um pouco de... Quer dizer, a nossa generosidade. Muitas vezes a gente pensa que dá R$1 e acha que está abafando, né? Porque acha que a igreja vive de R$1 e R$2. Acho que nós temos que... Às vezes tem que abrir mais o coração mesmo e poder ser mais generoso nessa hora também. Mas o mais importante não é o dinheiro que nós damos. O mais importante é o que nós oferecemos para Deus em cima do altar. Que por isso é chamado ofertório. Que eu estou oferecendo a Deus a família, o trabalho, os amigos, as doenças, a guerra, para acabar essa guerra, né? Não para a guerra, para terminar logo, para as pessoas que estão doentes, para os nossos amigos que estão desempregados, para tudo, para os nossos filhos, para que a gente seja melhor, para a nossa esposa, e assim por diante. Assim, depois, a liturgia, depois da ofertória, vem, quer dizer, logo na liturgia eucarística começa-se o ofertório, né? Então, ofertar já as nossas intenções, junto com o pão e o vinho, né, que o sacerdote oferece. Depois o sacerdote também lava as mãos. Lava as mãos para purificar também. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e dos meus pecados. Também porque ele vai consagrar o pão e o vinho, né? Então ele lava também em sinal de estar limpo, vamos dizer assim, para mexer na hóstia, para consagrar a hóstia. Depois, como eu falei, que a parte mais importante da missa é a consagração. Bom, enfim, teria muito mais coisa para falar aqui, mas eu acho que aí depois vem o Pai Nosso, também, que é, né, o Pai Nosso, e depois o Cordeiro de Deus, e depois do Pai Nosso vem a comunhão, que também é a parte muito importante, que é a gente ter o contato e comer e tomar como hóstia o corpo de Cristo. Mas se a gente não está preparado, é melhor não comungar, como falava. Então, como é que faz? Então, tem que confessar. Por isso que existe o sacramento da confissão.
Então, a missa é o maior deles, mas sem o tratamento da confissão, a gente também não, a gente vai enganar, a gente vai, o que eu falava lá, a gente vai fazer um círculo lá, né? A gente vai rezar, ajoelhar, tudo, achar que todo mundo fala, nossa, que esse cara é muito legal, ele vem na missa todo domingo, olha que bacana, tá? Mas no fundo, por dentro é oco. Então, o que nós temos que aos poucos, ir tirando essas coisas ruins, quer dizer, essas coisas que ficam no nosso coração. E por mais que a gente vá na missa, sempre vai ter pensamentos, atos e omissões. Eu acabei de ler o livro As Omissões, chama As Omissões. O bem que nós deixamos de fazer. O que eu enxerguei de coisa que eu não faço, a gente pensa só nas coisas que a gente faz. Mas o que a gente poderia fazer melhor, fazer mais? Acho que eu falava outro dia com algum amigo, aí falava, então Deus pede que a gente faça mais, né? Mas também outro dia alguém, meu padre, me falava, também não vai ficar louco, hein? Achar que você deve consertar o mundo, que você não vai consertar. Então, mas tem que ter essa noção de que a gente precisa fazer mais, aproximar mais das pessoas de Deus, aproximar mais das famílias, ter a família de Deus, ser mais feliz, trazer mais Deus à nossa família. E quando a gente vai na missa, quando a gente volta aliviado, certo?